Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é a espera de um milagre. Você já esperou ou está esperando por um milagre? Esperar por um milagre não é uma tarefa fácil, principalmente quando estamos passando por momentos difíceis e de grandes tribulações, seja na saúde, problemas familiares, financeiros ou qualquer outro tipo de problema. Diante de circunstâncias adversas, a situação fica bem pior quando se perde a esperança de que o mal será superado e de que Deus pode fazer um milagre. Na mensagem de hoje, eu quero passar um exemplo de perseverança de um homem que perseguiu uma cura por 38 anos e não desistiu, mesmo tendo as suas dificuldades. E o resultado foi que ele alcançou o milagre para a sua vida. A história verdadeira deste homem está registrada no Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 ao verso 9, que, de acordo com uma nova versão internacional, diz o seguinte: Algum tempo depois, subiu Jesus a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado. Pois bem, este foi um dos tantos milagres feitos por Jesus e que mudou a vida deste homem que durante 38 anos não podia andar. Você sabe o que significa viver sem poder andar durante aproximadamente 14.000 dias? Este foi o tempo que este homem estava nesta situação, aguardando por um milagre. Mas ele não se conformou com este seu estado de vida. Ele queria um milagre, ele queria viver uma vida normal, andando, caminhando como as pessoas que caminham. Naquela época, existiam muitos coxos e muitos paralíticos, e diante da quantidade de pessoas que viviam nesta situação, este homem poderia olhar para os outros e dizer: eu faço parte de um grupo de pessoas deficientes, a minha vida vai ser sempre assim. Eu poderia dizer que aquele homem podia pensar: eu gostaria tanto de andar, eu queria tanto não depender de ninguém para me locomover. Mas paralíticos não andam, eu vou morrer assim. Que frustração ter que viver desse jeito. Ele poderia dizer: era melhor que eu não tivesse nascido do que ter nascido para viver desta maneira. Este seria o pensamento e expressão de um paralítico que não podia andar. Mas não são somente paralíticos que vivem esse dilema. Eu vou abrir aqui um parênteses para dizer algo. Este tem sido o pensamento de muitas pessoas que estão enfrentando os mais diversos problemas da vida. As pessoas começam a olhar
para o seu lado e ver que estão vivendo a mesma crise, muitas outras pessoas que estão sofrendo com os mesmos problemas, ou outros que terminaram suas vidas numa situação semelhante, e olhando para o cenário que está em seu entorno, pessoas começam a perder as esperanças, começam a se conformar com seu estado e passam a não acreditar que Deus pode fazer um milagre e mudar a situação. O grande problema, quando enfrentamos lutas, não é propriamente a luta, mas a referência que temos de outras pessoas que passaram por aquilo que estamos passando e que se deram mal. O olho do ser humano olha para aquilo que é palpável, aquilo que é racional, para aquilo que a estatística mostra, e neste caso vai sucumbindo a sua fé e perdendo as suas esperanças, ainda que ele começou acreditando que pudesse obter um milagre. Nessas circunstâncias, o tempo se torna o grande inimigo do homem, pois não gostamos de esperar. Queremos que as coisas aconteçam de imediato. Quem quer um milagre precisa superar esta crise de não saber esperar. Um grande ensino que nos traz este paralítico é que ele, durante esses 38 anos, não desistiu de buscar um milagre. Ele foi informado algum dia que se ele conseguisse descer naquelas águas do tanque de Betesda, quando o anjo agitasse aquelas águas, ele ficaria completamente curado. Era a única possibilidade que ele via para ser curado. Ele não olhou para a concorrência de outros que estavam ali também para receber a cura. Ele não se conformou em viver daquela maneira. Ele buscou uma mudança de vida que só um milagre poderia lhe proporcionar, esta mudança de vida para ele ter uma vida melhor. O tempo de espera foi longo, mas a sua perseverança e persistência tocou no coração de Jesus para curá-lo naquele dia em que Jesus compareceu diante daquele tanque cheio de pessoas enfermas. O texto diz que quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante 38 anos, Jesus decidiu mudar a vida daquele paralítico. Jesus sabia que ele queria ser curado, mas que havia algumas barreiras à sua frente. O próprio paralítico falou sobre isso quando Jesus lhe perguntou: "Queres ser curado?" Ele respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Vejam, as dificuldades eram grandes, as possibilidades eram remotas, sempre haviam pessoas cortando a fila. Ninguém se importava com ele, mas ele estava lá na esperança de que um dia seria curado. Jesus conhece os corações. Ele sabe quando alguém está esperando por um milagre com fé. Ele sabe quando a pessoa é perseverante. Ele sabe quando a referência que a pessoa tem é o milagre que Deus faz. O referencial não são as derrotas que as pessoas sofrem por conta das suas incapacidades. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele sabia que milagre existia. Ele sabia que aquela seria a única possibilidade dele mudar de vida. E na sua perseverança e persistência em busca do milagre, ele teve aquele dia o encontro com Jesus Cristo, Filho de Deus. Se ele tivesse saído da margem daquele tanque por apenas 10 minutos naquele dia, ele não teria sido abordado por Jesus e, consequentemente, teria perdido a sua bênção. Meus irmãos e minhas irmãs, no meio das tribulações e das dificuldades da vida, tendemos a ficar como se estivéssemos em cima de uma gangorra. Tem horas que estamos lá em cima, animados, achando que vamos conseguir, e algumas horas depois estamos lá embaixo como pessoas derrotadas. E sabe por que acontece isso? Porque estamos fiados na nossa capacidade de solução do problema. Estamos olhando para a multidão
e vendo como elas lidam com esta situação que pode ser semelhante à nossa. Nós, fazendo isso, temos uma conduta semelhante como a do apóstolo Pedro, né, que quando Jesus estava em encontro deles em alto mar, andando sobre as águas, né, Pedro disse: se és tu, mestre, se és tu, Senhor, mande ter contigo. Né, e Jesus diz: venha, Pedro. Né, então Pedro desce do barco e ele começa a caminhar, né, sobre as águas, mas de repente Pedro percebe que ali havia uma tempestade e ele olha então para aquela tempestade e ele começa a afundar. Né? Quando nós estamos caminhando na direção ao encontro com Jesus, ou quando nós estamos andando ao lado de Jesus, nós precisamos confiar em Jesus, precisamos olhar para Jesus. Não podemos desviar o nosso olhar de Jesus para olhar tempestades, para olhar os problemas que nos cercam. Em meio às dificuldades e tribulações, não podemos tirar os olhos de Jesus, não podemos deixar de lembrar dos milagres que Jesus fez e que continua fazendo. Não podemos esquecer que temos um Deus que abre mares, que faz água brotar de uma rocha em meio ao deserto, que faz o sol permanecer na mesma posição em relação ao movimento da terra, sem que a sombra mude de lugar. Ele é aquele que faz chover, que faz o sol brilhar, que faz a semente brotar debaixo da terra. Ele é quem nos formou de uma substância informe quando fomos gerados. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos crer nele, precisamos crer no seu Filho Jesus Cristo e precisamos crer no milagre. Meu amado e minha amada, Deus está nos mostrando, através deste exemplo do paralítico, de como podemos receber o milagre, sem a necessidade de anjos agitarem as águas. Deus ordena as bênçãos sobre os seus filhos e ela chega até a eles. Ainda que seja necessário esperar, não perca a esperança, não esmoreça e não desista. O momento de você conquistar a bênção pode ser nos próximos minutos da sua vida, mas não saia da presença de Deus, não deixe de crer e esperar nele. Ele está vendo o que você está passando e ele diz na sua palavra: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus. Eu quero orar para que Deus ajude a cada um de vocês e também a mim ter a paciência e perseverança até que o milagre seja feito em favor das nossas vidas, aquilo que nós estamos esperando de Deus. Seja o que for, é uma enfermidade que está assolando, né, o seu corpo, alguém da família, né, uma dificuldade financeira, né, um problema familiar ali de relacionamento, né, um problema empresarial, onde os negócios não estão dando certo, né, enfim, tem tantos problemas que afligem as pessoas. Mas Deus tem um milagre para a sua vida. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã, creia nisso, meu amigo e minha amiga. Deus tem um milagre para a sua vida. Oremos. Eu te agradeço a Deus por este momento que pude transmitir a tua palavra a estas pessoas que me ouvem. Meu Deus, socorra estas pessoas onde elas estão, ó Deus, nas necessidades que elas estão precisando de serem sanadas, de serem atendidas. Coloque as tuas mãos, ó Pai, repreenda toda força do mal, repreenda, Senhor, toda enfermidade, derrame as bênçãos dos céus. Ah, Senhor, abra as janelas dos céus e derrame as bênçãos sobre os teus filhos. Dai a eles, ó Deus, sabedoria para lidar nos dias maus, nos dias da adversidade, permanecendo confiantes no Senhor e perseverantes até que o milagre venha acontecer. Meu Deus, coloque as tuas mãos, ajude os teus filhos a crerem e esperarem no Senhor. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em breve, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para você. E eu peço, como sempre tenho feito, para você compartilhar este vídeo com seus amigos e suas amigas, porque você pode ser também um canal de bênção de Deus neste mundo
pregando esta palavra, transmitindo. Você pode ser o nosso parceiro e a nossa parceira na semeadura da palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva. Quanto mais pessoas inscritas, mais o canal será fortalecido e mais o YouTube mandará mensagem para as pessoas. Então eu espero, que você assim o faça e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até em breve, se Deus assim quiser.